Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para fazermos o nosso estudo, a gravação do nosso estudo a convite da casa, iniciando com uma página do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia do nosso Divaldo. Todos sofrem, enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante desta fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expuntiva e segue adiante encorajado. Então vamos aí elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais, a Jesus, nosso Mestre. A espiritualidade possa nos envolver neste instante, nos trazendo luz, nos intuindo para que possamos falar, trazer a mensagem da doutrina espírita, de consolo, de conhecimento, que nos traz sempre força, coragem para seguirmos adiante, confiança, fé, para que possamos seguir em frente diante dos obstáculos, das dificuldades, das dores, sempre mantendo a meta de sermos pessoas melhores, sempre mantendo a força e a coragem de que tudo passa, sabendo que tudo passa. Por isso pedimos, Senhor, neste instante, que envolva todos nós que estamos unidos em pensamento neste momento, para que os nossos anjos guardiães falem aos nossos corações, nos tragam calma diante das adversidades que são comuns à vida terrena, e que não percamos nunca, Senhor Jesus, a coragem de seguirmos em frente, porque sabemos que teus braços amorosos estarão no fim da estrada para nos receber. Fica conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, nós escolhemos o capítulo 85 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, né? Emmanuel vem trazer através da psicografia de Chico Xavier esse estudo que se intitula E o Adúltero. Então, esse tema, esse estudo, ele faz referência à passagem conhecida por nós da mulher adúltera. Mas vamos aí voltar a esse instante em que esse fato se deu, vamos voltar aí à época de Jesus, nesse momento em que as pessoas estavam comemorando a festa dos tabernáculos lá em Jerusalém. Essa era uma festa, a princípio era uma festa agrícola, mas depois passou a ter uma outra conotação, que era de festejar os 40 anos em que os hebreus passaram lá no deserto, tendo que montar suas tendas, passando pelas dificuldades, pelas vicissitudes. Então, essa era a nova conotação dessa festa dos tabernáculos. E o povo estava lá para as comemorações da festa lá em Jerusalém. Era o momento em que João Batista já havia passado, já havia levado sua mensagem, de preparar aqueles corações para a mensagem de Jesus. E é como se fosse aquele terreno, João Batista veio para preparar o terreno para que a mensagem do Mestre frutificasse. Ele já havia sido decapitado por ordem de Herodes, Herodes que iria responder por esse crime, né? Ia se atormentar e responder por essa infração à lei divina. E Jesus, nesse instante da história, já era conhecido.
ele já pregava, ele já fazia lá os ditos milagres. Então muitos já participavam aí do consolo da Boa Nova. E Jesus se encontrava lá em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Ele estava lá no templo, né, perto do templo, na porta Nicanor, do lado leste do templo, chegando lá pelo Monte das Oliveiras. E os escribas e os fariseus levam uma mulher até Jesus. Bom, então vamos falar um pouco desses escribas e desses fariseus, né? Os escribas eram aqueles que esmiuçavam, né? Interpretavam a lei para o povo. E os fariseus eram os conhecidos sepulcros caiados. Eles se pegavam apenas na parte exterior da religião. Então, na verdade, o culto exterior era o que importava para eles. Eles demonstravam uma santidade aos olhos dos outros, eles eram homens santos porque eles cumpriam regiamente lá os preceitos religiosos. No entanto, por dentro, eram pessoas orgulhosas que usavam a própria religião para atingirem os seus objetivos, que eram objetivos mundanos, né? Então, a santidade era apenas exterior, só para cumprirem os preceitos exteriores dos cultos. E por dentro, eles não tinham essas virtudes, que aparentemente, através de culto exterior, as pessoas achavam que eles tinham. Então, esse grupo chegou lá trazendo uma mulher até Jesus. Então, nós trouxemos algumas informações sobre a posição da mulher na época de Jesus. Então, vamos ler aqui. A mulher era propriedade do pai antes de casar e depois do casamento passava a ser propriedade do marido. Se a mulher fosse estéril, era relegada e substituída pela escrava. Ela devia lealdade ao marido, apesar de ser considerada naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Sua palavra quase não valia para o juiz. Não podia ser contemplada, nem abordada por outro homem, nem para ser saudada. Comia separada do marido, não era contado como habitante. Para ser judeu, precisava nascer de uma mãe que fosse judia. Ela era responsável pela educação dos filhos, pelos trabalhos de casa, né, de tecer, né, responsável também pelas tradições, pela manutenção da cultura. Todo judeu piedoso rezava 3 vezes ao dia. Eu te bendigo, Senhor, nosso Deus, porque não me fizeste mulher. Então nós vemos aí, né, que a posição da mulher não era das melhores, né? Não era vista aí com bons olhos a mulher nessa época aí, né? Fazendo referência aí a essa mulher judia na época de Jesus. Então, esses homens, né, esses fariseus e esses escribas, eles levam até Jesus uma mulher. E ela não era uma mulher qualquer. Além de mulher, ela entrou para a história como a mulher adúltera. Então, uma mulher que havia transgredido um voto de casamento, uma lei, na verdade, né, que é que não adulterarás. Então, essa mulher foi levada até Jesus para que ele emitisse o seu parecer em relação a isso, né? Então, essa mulher, ela não havia cumprido o seu compromisso de lealdade em relação ao esposo. A gente falando um pouco dessa coisa de lealdade, de fidelidade, a gente entende que isso não seja algo estritamente inerente ao casamento. Na verdade, o ser leal, o ser fiel,
é uma virtude que todos nós devemos buscar, né? Porque é você passar para o outro a confiança, é você ser leal consigo mesmo, ser leal com o outro, em todas as relações humanas, na verdade. A lealdade, a fidelidade, elas precisam existir, né? Porque você precisa confiar no outro, você precisa ser uma pessoa que passa essa confiança justamente porque você é de confiança, não é alguma coisa exterior. É porque você faz de tudo para ser uma pessoa verdadeira, cumpridora aí dos seus deveres e, consequentemente, isso é passado para os outros. Então, em todas as relações humanas, nós precisamos sempre buscar sermos leais, primeiro conosco e, consequentemente, com o outro, né? Então, mas no caso aqui da mulher adúltera, ela havia transgredido a norma, a lei, né? Ela não havia sido fiel para com seu cônjuge, né? Quando a gente vai no livro Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo, ela traz algumas informações sobre essa mulher. Então, ela traz aí os motivos pelos quais essa mulher foi levada a cometer adultério. Então, diz essa mulher que ela, recém-casada, o marido, um pouco depois do casamento, uma semana, poucas semanas depois, ele havia voltado a uma vida dissoluta, uma vida de solteiro, com noitadas, né? E deixou lá a mulher sem amparo, sem carinho, sem amor, sem essa presença e todos os sentimentos que vêm envolvidos aí nessa união, né? Então, essa mulher, em vista dessa ausência, desse vazio do seu coração, encontrou alguém que passava para ela aquilo que ela achava que fosse amor, que ela não tinha do seu marido. E isso levou, essa carência afetiva, levou aí essa mulher a buscar aí a encontrar nesse homem esse amor que ela não tinha, né? Esse afeto que ela não tinha aí com o seu marido. Então, é importante, quando a Amélia Rodrigues traz para a gente essas informações, porque a gente passa, é importante que a gente entenda, né? Porque passa de uma mulher, simplesmente uma mulher qualquer, para uma mulher que passamos a ter mais empatia, porque a gente sabe os motivos, a gente sabe o porquê. É claro que isso não tira a transgressão dela. Ela transgrediu uma lei que, na verdade, é uma lei de Deus. Não está lá um dos 10 mandamentos, né? Não adulterarás. Então, foi isso justamente o que aconteceu. Essa mulher acabou transgredindo uma lei, que é uma lei de Deus e que vale para todos os tempos, né? Todos os momentos, né? Então, essa mulher, né, não é só uma mulher qualquer, é essa mulher com sentimentos, com uma história que é apresentada para Jesus, né? Essa mulher, ela na verdade, ela foi levada até Jesus sem ter passado antes por um processo legal, vamos dizer assim, um julgamento legal, através lá do Sinédrio, que era o tribunal judeu da época, pelo ter sido julgada lá pelo sumo sacerdote, enfim. Ela foi levada a Jesus sem ter passado pelo devido processo legal, né? Ela foi pega, diz lá, né, João vem trazendo para a gente que ela foi pega em flagrante adultério, né? Então a gente se pergunta, se foi pega em flagrante, onde estava o homem, que também foi pego em flagrante? A história, nós desconhecemos aí quem seria
esse homem que foi pego em flagrante junto com a mulher, ou por conta de um protecionismo dos homens lá, enfim, esse homem é apagado da história. É claro que a gente vai tirar aí as nossas ilações, as nossas, né, o que traz essa mensagem aí dessa passagem. De qualquer forma, esse homem não é contado e deveria, naquele momento, porque ele também participou do crime. Então ele também deveria ter sido levado para julgamento ou levado até a presença aí de Jesus. Está lá no Levítico, porque ele também deveria ser punido. No Levítico diz o seguinte: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher de seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, tanto a mulher que comete adultério, quanto o homem que também estava participando da prática do adultério, do crime de adultério, todos dois deveriam ser penalizados, né? Tá lá no Levítico, né? Terão que ser executados. A execução é uma pena de morte. Mas aí, essa mulher foi levada até Jesus, como nós falamos, na verdade, ela não foi para ser julgada. Apesar dela não ter passado por um julgamento, ela não foi para ser julgada por Jesus. Eles queriam que Jesus emitisse uma opinião. Eles queriam Jesus, era uma pegadinha, né? Falando com a linguagem dos nossos dias, seria uma pegadinha para Jesus. Por quê? Porque se Jesus não condenasse aquela mulher, Jesus estaria indo contra a lei mosaica, a lei de Deus, que dizia que o adultério era uma prática, era um crime condenável. E condenável, a condenação, a penalidade era a pena de morte, a execução. E ele estaria sendo conivente aí com o adultério, né? Se ele não condenasse aquela mulher. Então, ele estaria sendo conivente com aquele adultério e indo de encontro à lei de Deus. E se Jesus, acaso, emitisse o seu parecer no sentido de condenação daquela mulher? E aí Jesus também estaria em maus lençóis. Por quê? Porque ele estaria indo de encontro à lei romana. Porque Roma é que detinha o poder de aplicar a pena de morte. Esse poder de execução de pena de morte havia sido retirado dos judeus. Então, só quem podia aplicar a pena de morte seriam os romanos ou algum representante seu. Os judeus poderiam até fazer o julgamento e no final eles entenderem que a pena a ser imposta era a pena de execução, a pena de morte. Mas eles não poderiam executar, eles teriam que levar esse processo até os romanos, para que os romanos verificassem de novo, vissem lá, né, o processo, enfim, para que eles realmente concordassem ou não com a pena de morte. No caso de concordar, só os romanos que poderiam aplicar essa penalidade. Então, vamos dizer assim, passaria por uma segunda instância, né? Os judeus fariam o seu julgamento e depois esse julgamento teria que ser, né, ter aí o aval dos romanos. E no caso de ser a pena de morte, só os romanos poderiam aplicar essa pena de morte. Era o ius gladi, o direito de espada, que só os romanos ou um representante de Roma detinha aí esse poder. O sinédrio, ele poderia aplicar outras penas de menor valor, né, como excomunhão, prisão, até uma punição corporal, mas não a pena de morte. A gente vai falar rapidamente aí até desse processo da crucificação, que quando a gente vê vários juristas, advogados, quando eles analisam esse julgamento, percebem que ele está eivado de erros, né?
Mas, de qualquer forma, a crucificação é uma pena, era uma, para nós, aqui o que importa, também como um outro tipo de execução de pena de morte. A crucificação era uma pena imposta pelos romanos, era uma penalidade romana. E ela era aplicada naqueles que não eram romanos. Só num caso assim de traição de algum romano é que poderia ser aplicada a crucificação, mas normalmente era aplicada uma pena aplicada naqueles que não eram romanos. E a gente vê, né, Paulo de Tarso, ele na verdade não foi crucificado, ele foi aí decapitado, né? Talvez aí por ter colocado aí a sua posição como cidadão romano, né? Bom, então essa mulher é levada até Jesus. Jesus, é claro, que tinha o conhecimento dos corações daqueles homens, né? Então ele sabia que esse momento iria acontecer. Então ele estava lá com os seus discípulos, como dissemos, perto do templo. Esses homens chegam com essa mulher, apontam essa mulher como sendo uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. Jesus escrevia no chão, na terra do chão. Dizem que ele escrevia, ele em nenhum momento levantou o seu olhar, não falou nada, ele escrevia no chão os vícios morais daqueles homens que estavam junto daquela mulher, né? Então estava escrevendo corrupto, adúltero, ladrão, né? E aqueles homens estavam lendo lá o que Jesus estava escrevendo. E ele não se abalou. Ele nem olhava para aquela mulher, justamente para que seu olhar não ferisse aquela mulher. Porque nós imaginemos um olhar de Jesus que tudo vê, tudo sabe. Ele ia penetrar tão profundamente naquela mulher que ele ia perceber os seus delitos, né, ou o seu delito, e isso de alguma forma poderia constrangê-la. Então o mestre mantém o seu olhar ao chão e ele é inquirido por 3 vezes, né? O que a gente faz com essa mulher? E ele não responde, voltam a perguntar. Então, por 3 vezes, o mestre é inquirido sobre qual atitude o mestre achava que eles tinham que ter em relação lá àquela mulher. E aí o que Jesus fala? Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Por quê? Quem atiraria, né, a primeira pedra seria a primeira testemunha. E isso era de suma importância, porque se por acaso essa testemunha estivesse mentindo, não tivesse certeza, ela seria punida. Então, a primeira pessoa a tirar a primeira pedra seria a primeira testemunha que tinha que ter a certeza absoluta daquela acusação, porque caso contrário, quem seria punida seria a testemunha, né? E aí o que acontece? Todos os homens saem, vão saindo a um. Dizem que primeiro os mais velhos, porque eles eram os que tinham mais pecados, né? Mais vícios morais, e depois os mais jovens. E aí o que Jesus fala para essa mulher? Vais e não peques mais. Ele não fala, não absolve, não condena, não estava compactuando com o crime de adultério, pelo contrário, ele reconheceu que ela havia, de uma forma muito sutil, sem ser agressivo, né? Vais e não peque. Sabia que ela havia cometido um pecado, mas não a condenou. Vais e não peques mais, não tornes a errar. Bom, através de Amélia Rodrigues, nós temos aí o desenrolar desta história, né? João nos traz aí até essa parte, né? Mas aí a Amélia Rodrigues continua essa história e diz que essa mulher, depois do episódio, ela foi procurar Jesus aonde Jesus estava, lá na casa em que Jesus estava hospedado. E aí começa a conversar com ele, expõe os seus motivos, esses motivos que nós citamos no começo, expõe os seus motivos. E aí o mestre fala com ela, né? A paciência e a confiança em Deus serão as 2 providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada.
Não são de importância o que os outros pensam de nós e a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital, e somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem do bem é que pode fruir da tranquilidade. Arma-te de humildade e confia no amanhã. Quer dizer, Jesus reconhece que o homem, né, ele não tarda em agredir, em julgar, né? No entanto, em relembrar os erros. No entanto, os acertos são facilmente esquecidos, né? E aí, desculpem, ele continua a conversar, trazer consolo para essa mulher. E aí ele fala, né, com ela que vai, filha, não sofras mais, para que ela seguisse um outro caminho da vida dela. E assim a mulher fez. Ela se muda para a cidade de Tiro e lá ela passa a morar numa casinha onde passa a receber os viajantes cansados do caminho, os doentes, cura as feridas dos doentes, os viajantes e fala de Jesus. Tem sempre uma palavra, né, um consolo, né, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Até que, depois de 10 anos, chega um homem coberto de chagas, carregado por outras pessoas até essa mulher. Ela começa, então, a cuidar desse homem, a tratar deste homem. E depois fala de Jesus. E aí o homem intrigado fala, mas se você conheceu esse Jesus? Ela diz, sim, eu o conheci. E aí ele fala assim, eu também. Só que naquela época eu fiquei muito chateado com esse Jesus, porque ele havia perdoado a minha mulher que havia sido adúltera, e a mim que fui a vítima ele não perdoou. Só depois de muito tempo que eu compreendi o mestre. E aí eu quis me redimir com essa mulher e esses anos todos eu a busco e ainda não encontrei. E aí a mulher reconhece no homem o seu ex-marido, né? E aí ela pega nas suas mãos, né, e fala assim, o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Então ela também não julga, né? Ela tem uma palavra de carinho, de compreensão para aquele homem, né, que havia sido seu esposo e que, se não fosse o mestre, ela teria sido apedrejada, né? Então vamos voltar agora para os nossos dias, os dias atuais, e ver aqui o que diz a pergunta 188 do livro Consolador, o que Emmanuel traz para a gente. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Olha o que Emmanuel responde. O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Então, nós sabemos de todas as dificuldades, né, que existem num casamento, num matrimônio. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Então, nós sabemos de todas as dificuldades que são passadas no lar em relação aí a essas uniões. Os espíritos sabem disso. Nós, na maioria das vezes, nos aproximamos daqueles que nós precisamos aparar as arestas, né? Recompor aí a nossa harmonia com as leis divinas, porque nós no passado aí nós infringimos as leis divinas e temos débitos com essa pessoa. Então a maioria dos casamentos são casamentos expiatórios. Raros são os casamentos em que se encontram espíritos que tenham uma afinidade absoluta, né? Pode até, essa é a proposta, que os espíritos com dificuldades,
eles consigam ali encontrar uma harmonia tão grande que ao olhar dos outros fala, nossa, mas são dois espíritos que são espíritos que vêm com uma afinidade de outras vidas. Não, muitas vezes são espíritos que conseguiram cumprir bem essa prova, essa expiação, essa dificuldade, conseguiram encontrar elos de afeto, mesmo que no passado tenham sido desafetos, né? De qualquer forma, cada caso é um caso, mas a instituição do casamento é um avanço. Está lá no livro dos Espíritos, na pergunta 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é a lei humana cuja abolição marca um progresso social. Então, precisamos abolir a poligamia. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. É isso que deve se buscar aí num casamento, né? Na pergunta 940. Não constitui igualmente fonte de sabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Olha a resposta dos espíritos. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Quando a gente vai aqui na pergunta 697 do Livro dos Espíritos, vem falando assim pra gente. Olha a pergunta. Deixa eu achar aqui a pergunta 697 do Livro dos Espíritos. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Olha a resposta dos espíritos. É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então nós poderíamos dizer o seguinte, apesar de sabermos de todas as dificuldades que existem nessa relação aí a dois, nós sempre temos que buscar o melhor, né? Nós buscarmos aí sermos pacientes, sermos tolerantes, porque não só no casamento, mas todas as relações humanas exigem isso da gente, que a gente possa compreender, ser indulgente, né? As divergências existem, mas elas não devem ser a tal ponto que perca-se o respeito, né? A afeição mútua. Você tem que tentar parar, ver o bem, né? Mas é claro que como está lá na 940, ninguém é obrigado a estar do lado daquele que te faça um extremo mal, te faça extremamente mal, né? Cada um sabe de si. A doutrina nos passa que nós precisamos nos munir dessa ciência da paz, dessa compreensão, mas cada um sabe aonde está extrapolando isso daí, onde está, se uma relação está te ferindo a tal ponto que não exista mais nenhum ponto em comum, né? Onde existam só divergências, onde não exista mais o respeito, onde não exista mais o carinho, onde a coisa já passou de um limite, há uma agressividade, alguma coisa nesse ponto, e é isso que os espíritos querem dizer, né? Não existe essa indissolubilidade, né? Isso é uma legislação humana, né? Então ninguém é obrigado a estar do lado de alguém que te faça extremamente mal, mas o que me parece é que muitas vezes a gente não tolera absolutamente nada, né? Na primeira faísca, nós achamos que temos que dissolver esse matrimônio. E não é assim. Porque isso nós vamos aplicar em todas as relações. No trabalho, nas nossas relações com os outros familiares, com amigos. Se nós não formos indulgentes, pacientes,
a gente não vai manter nenhuma relação humana, nem mesmo casamento, né? E aí, alguma outra coisa assim que a gente pode falar em relação a essa passagem é sobre uma pretensa autoridade moral que aqueles homens lá tinham, que eles se achavam munidos para levar aquela mulher lá, né? E aí a gente, passando isso para os nossos dias, quantas vezes nós nos achamos tão virtuosos, cheios de autoridade, que somos capazes de apontar o dedo para o outro e esquecemos que tem um apontado para o outro e tem três apontados para a gente, né? Nós somos seres num processo de construção, cheios de erros, mas somos tão agressivos, somos tão pouco afeitos à paz, né? A buscar um equilíbrio, né? Quando se trata aí dos erros dos outros. A gente diz, não, eu não perdoo, né? Às vezes em situações, e nós passamos por isso a todo momento com as redes sociais, quantos comentários acres, né, difíceis, são colocados porque você está ali atrás de um celular, de um computador, e você acha no direito de agredir o outro, às vezes tão gratuitamente, né, são situações tão que não precisavam disso. Se alguém posta algum trabalho manual e vem o outro e diz assim, isso está horrível, está muito mal feito, mas por que isso? Por que nós somos assim tão agressivos? Porque dentro de nós estamos num combate. A gente só coloca para fora o combate interior, né? Esse mal-estar interior. A gente cobra tanto dos outros, a gente cobra posições dos outros. E como nós vivemos neste mundo, né, de redes sociais, de internet, a gente percebe isso de uma forma tão forte. E não deveria ser assim. Eu percebo que às vezes uma voz se levanta e fala assim, calma, não é por aí, não vamos agredir, os outros caem em cima, né? Pessoas que cometeram crimes, né, e que partem para a pátria espiritual, e há uma enxurrada de pessoas aplaudindo, né, querendo mais o mal e tal. A gente entende que ela tenha plantado isso, mas não nos cabe julgar nem desejar o mal. Esse é o diferencial que o espírita, pelo menos, tem que ter, né? De não julgar aquele que errou. Situações em que a gente acha que nós estamos com a razão, que nós estamos certos, que a nossa visão é melhor, que a nossa visão é perfeita, né? E a gente acha que o outro está completamente errado. E o outro também pensa assim, que a dele está certa e a nossa está errada. E há esses embates, há essas brigas, sem encontrarem um final feliz. É só discórdia, desavença, separação das pessoas. Estamos neste momento planetário em que as lutas são acerbas e que a gente vê colocarem, brotarem um ódio que talvez nós tenhamos guardado durante muito tempo. E o que a gente tinha que ter feito? Nós deveríamos ter trabalhado essa raiva e esse ódio para que ele se transformasse, no mínimo, em indulgência, em compreensão, em água da paz, em dedos da paz, né? Porque a gente fala em água da paz, lembrando Chico, de palavras que não deveriam ser proferidas, mas também precisamos lembrar dos dedinhos, dos comentários ácidos, né? Através dos dedinhos lá do teclado, dos celulares, dos computadores, enfim. Então, acharmos que estamos com a razão, porque se em algum momento a situação vem a nosso favor, a gente acha que, olha, o céu está concordando com a gente não sabe os desígnios divinos. A gente não compreende isso. A nossa visão é tão pequena, tão tacanha, a gente não consegue apreender muitas coisas. Então procuremos não nos munirmos de balas que são muitas vezes tão mortais, que
vamos encontrar aí afeições perdidas, amores perdidos, né? A gente precisa dar uma segunda chance para os que erram. Esquecemos disso. Se esse que erra, às vezes as pessoas falam assim, se o erro, a vítima do erro fosse um parente seu, como você ia agir? Mas a gente, vamos mudar esse discurso aí. E se aquele que cometeu, o algoz, que cometeu aquele crime, fosse um parente seu? Você pensaria diferente, agiria diferente? Precisamos dar segundas chances, porque a vida exige isso. Nós queremos uma segunda chance e precisamos dar uma segunda chance para o outro. Quantos adúlteros existem, não no sentido de relações conjugais, mas expandindo o nosso horizonte de falta de fidelidade, falta de lealdade, falta de verdade. Quantos crimes nós escondemos, quantos delitos escondemos. Então, meus amigos, que a gente possa refletir em cima dessa importante passagem trazida por Emmanuel, né? Vendo o outro lado da moeda. Eu acho que Emmanuel quis trazer isso. Esse homem que não se fala quem é, não se cita, a mulher que ficou conhecida como a adúltera, mas ele trouxe à tona esse homem que também é adúltero e que também precisa responder pelas suas dificuldades, não com condenações, mas com todo esse entendimento que nós expusemos aqui, né? Como alguém que errou, mas ele também precisa participar, né? Ter aí a sua meia-culpa, né? Saber que ele existiu, que ele participou do delito, e para nós refletirmos também, né? Em cima das nossas situações diárias, né? Quantas vezes nós somos adúlteros e não participamos, não somos julgados, né? Pelos homens, porque Deus e a nossa consciência, se não nos julga hoje, com certeza irá nos julgar. Estamos caminhando para isso, né? Sermos seres mais conscientes. O nosso juiz interior, que é a nossa consciência, vai nos julgar um dia, né? Então, meus amigos, essa nossa proposta, o nosso estudo do dia de hoje, que a gente possa ter aí ajudado de alguma forma, né? Trazendo aí esses alertas da espiritualidade. Então, vamos